Olá, meus amores da internet, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Passaram bem a virada de ano? Nós aqui estamos voltando para esse primeiro podcast de 2024 com muita energia, com muito entusiasmo, descansados e prometendo trazer muito conteúdo e muita informação para vocês. Como vocês podem ver, a gente está aqui num lugar diferente, né? Um pouquinho diferente esse ano, o Fonte Hub da Gazeta. E a gente já aproveita para agradecer a Gazeta por nos ter deixado usar esse espaço, que é muito especial, muito bacana para a gente. E já trazendo para vocês, já antecipando as novidades desse ano. Esse ano o Instituto Ponte comemora 10 anos. Olha como o tempo passa rápido, 10 anos de Instituto. E ao longo de todo esse ano a gente vai trazer muito conteúdo, muita novidade. Então fiquem todos muito atentos. Já aproveite, se você não nos segue, começa a seguir aqui no YouTube. Compartilha, comenta, manda no grupo de WhatsApp. E assim, para aproveitar o tema 10 anos de Instituto, já posso sugerir a vocês, então, compartilhar esse vídeo aqui com 10 amigos. E aí, vocês topam esse desafio? Compartilha, então, com 10 amigos, curte, comenta, segue a gente. Nós já estamos no 7º episódio, então a gente já tem uma playlist muito interessante. Então, vai lá, volta, assiste o de 2023 para começar 2024, já seguindo a gente assiduamente. E aqui vocês já estão acostumados, vocês já me conhecem, mas para quem não me conhece, eu sou Ana Paula, orientadora no Instituto Ponte, e estou aqui com meu amigo que eu imagino que quem já está seguindo a gente há um tempo também já deve conhecer, mas eu vou deixar ele se apresentar. Obrigado, Ana. Oi, gente, como é que vocês estão? Espero que as férias tenham sido boas. Vamos começar 2024, né? Um ano muito especial para o Instituto. Eu sou Aurélio, eu cuido da parte administrativa e financeira do Instituto Ponte. E alguns já me conhecem, quem não me conhece, é um prazer estar com vocês novamente, com você, Ana. Seja bem-vindo de volta, né? Tamo junto. 2024, vamos fazer muito conteúdo, né? Muito podcast, muita coisa bacana para o nosso público, né? Todas que furada que o Rick botar a gente tá indo. Pois é, né? Desafio a gente sempre aceita, né? Claro. Ainda mais assim, quando é para estar num espaço como esse, conversando com muita gente legal, conhecendo muita gente bacana. E aí também já dando o gancho para falar um pouquinho do nosso convidado de hoje, que é uma pessoa muito bacana. Eu estou aqui com um script aqui do que ele faz, mas é muita coisa. Então a gente vai deixar para falar de tudo isso. Nós já antecipamos um pouquinho, né? Então, hoje a nossa conversa é com o CEO e sócio fundador da empresa Origins, Roupas com Alma. Inclusive, essa nossa camisa aqui, a minha do Aurélio, é a camisa comemorativa dos 5 anos de Instituto que foi feita pela Origins. Então, a gente já resgatou, né, Aurélio? Resgatamos a nossa camisa de comemoração de aniversário de 5 anos para dar o start de 2024, que é o ano do aniversário de 10 anos, em homenagem ao nosso convidado, por essa parceria que começou lá em 2019, né? Que foi o aniversário de 5 anos de Instituto. E ele é formado em administração, MBA em gestão empresarial pela FGV, Business of Fashion pelo Instituto Marangoni de Paris, né? Chique, né? E tantas outras coisas, muitas coisas, na verdade, que a gente vai falar um pouco mais ao longo do nosso bate-papo de hoje. Então, seja muito bem-vindo, Rafael Miranda, CEO da Origins, Roupas com Alma. Para a gente começar, Rafael, fala um pouquinho de você, pessoa física. Quem é o Rafael? Onde você nasceu? Onde você mora? O que você gosta de fazer? Quais são seus lazeres e prazeres da vida? Primeiramente, gente, obrigado aí pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês. Como você bem disse, Ana, a gente teve a oportunidade, né, de estar juntos comemorando os primeiros 5 anos do Instituto Ponte. Para a gente foi um orgulho danado quando o telefone bateu, a Bartira lá convidou a gente, né, para esse momento especial. E agora, 5 anos depois, 10 anos de Instituto Ponte, está na hora de renovar as peças aí, né, fazer essa parceria de novo. Estamos de portas abertas, com certeza, né? Então, realmente é um prazer estar aqui batendo esse papo com vocês, tá? E falando um pouco sobre Rafael, pessoa física, sou capixaba da Gema, nascido em Vitória, Barro Vermelho. Voltei às minhas origens, agora estou morando em Barro Vermelho novamente, né? O bairro onde eu nasci, em Vitória. E sempre fui uma pessoa muito alegre, sempre fui uma pessoa, né, de fácil comunicação, assim, desde criança, né? Meu pai é engenheiro, né? A gente morava na Praia do Suaque, bem pertinho da Gazeta, onde a gente está fazendo o podcast hoje.
e ali já eu tive, né, uma infância onde eu lidei desde pessoas ali bem-sucedidas que moravam no nosso prédio, no nosso condomínio que a gente estava ali, e jogava bola na rua, né, com o pessoal da comunidade que morava ali na Praia do Soar, em frente ao nosso condomínio. E toda essa evolução de desde criança conseguir lidar, né, com vários tipos de público, de audiência, certamente fez com que hoje, né, eu tivesse aí o êxito nos negócios que a gente se envolve, né? Então, eu me formei em administração, né, pela FGV, e também depois eu fiz o MBA em gestão empresarial. Em 2013, já com Origens, tive a oportunidade de ir para Paris estudar gestão de moda, o Business of Fashion, né, onde eu tive contato ali no berço da moda, ali, de como as grandes marcas produziam e geravam desejo, né, pelas suas empresas, né, e ao longo do caminho a gente acabou se especializando em algumas áreas de marketing, planejamento estratégico, né, que hoje são as áreas que de fato eu atuo. Mas durante essa caminhada toda eu já pude caminhar ali, navegar por diversos setores, né? Quando eu e Igor, que é meu sócio, começamos com Origens, a gente era que ele faz tudo mesmo, né? Pegava, fazia a criação das peças, ia para chão de fábrica na produção, acompanhar a produção das peças, depois fazia ali o faturamento das peças para as lojas multimarcas, né, que a gente faturava. Depois ali também levava para a expedição, botava dentro do carro, levava até a transportadora, né, que na época era rodoviária, para a gente mandar para as lojas multimarcas no interior do estado. Então, o Rafael, pessoa física, ele se confunde ali, né, entre a pessoa jurídica também, porque são 15 anos já de empresa, né, que acabou nos levando a nos envolver em outros projetos também. Então, o Rafael é um pouquinho disso tudo, mas eu me considero, vamos dizer assim, uma pessoa agraciada por ter convivido, né, e ter tido experiências na vida para poder saber se comunicar com diversos públicos e audiências diferentes. Bacana. Eu acho que a diversidade, né, ela é necessária nos espaços que a gente vive profissionais e acadêmico, e aí se a gente já tem essa experiência na vida, né, de poder acessar essa diversidade, tanto a gente se vira melhor. E eu estava falando antes, né, da gente começar a gravar com você do Enem, né, que o Enem saiu o resultado ontem. Sim. E eu cuido dos vestibulandos, né, dos alunos que estão aí na hora de entrar na faculdade. Hoje a gente tem 63, na verdade, oficialmente 63, mas já temos alguns universitários que passaram. Então, esse número vai aumentar bastante agora. Então, a gente está com uma galera bacana aí na universidade. E aí, essa parte da formação, para a gente, é muito cara também. Sempre que a gente tem a possibilidade de conversar com alguém assim, bem-sucedido como você, a gente quer saber como é que foi, né? Como é que era na escola, como é que você chegou para a administração, como é que né, a sua trajetória profissional te levou para esse lugar. E aí eu estava vendo uma entrevista sua, se eu estiver enganada, você me corrige, que a Origem surgiu como um trabalho de faculdade. Exatamente. E aí, então, fala um pouquinho disso para a gente, assim, para os nossos futuros universitários e já quem está na universidade se inspirar na sua história. Eu acho que a gente está numa era onde o conteúdo, né, ele vem até de forma excessiva, né? E, obviamente, que existem hoje, né, outras formas de ensino, talvez não convencionais, mas que não são excludentes, certamente, da base, que é a formação, a graduação, que eu acredito muito, né? Tem muita gente hoje, né, no mercado que fala que currículo não importa, mas eu acho que é a junção das experiências, das vivências, dos cursos que você faz hoje de forma online, mas certamente a base, né, daquele mercado que você quer atuar é de extrema importância. E comigo, né, eu sou o exemplo vivo disso. Eu comecei fazendo ciência da computação em 2005, se eu não me engano, né, e acabei ali que era muito novo ainda, imaginava que por gostar de computador, de tecnologia, seria... É só mexer. E seria Gosto de jogar videogame, vou fazer tipo isso. Eu acho que eu me identifico com esse curso e tal, entrei, me dei bem, assim, em termos de notas e tudo, era um aluno dedicado,
né? Mas eu percebi que não era essa questão de programação, de coisa que começou, eu falei, não é isso que eu quero. E comecei a fazer administração, então, por motivação de tocar o negócio familiar, né? Minha família inteira, por parte de pai, tem uma formação de engenheiros, e nós tínhamos uma empresa familiar, da qual eu conversei com meu pai e falei, eu acho que é nesse caminho que eu vou me encontrar, né? Visto que já faz parte do quadro societário da empresa, você sempre disse que queria me ver atuando junto com você e tal, então vou fazer administração. Eles entenderam, apoiaram a minha decisão, isso foi um fator importante também, e aí ingressei na administração, onde eu me encontrei. Eu acho que realmente sempre eu tive essa essência de alguma forma empreender, né? Eu ainda com 14, 15 anos de idade, eu comecei junto com alguns amigos no prédio, no condomínio, por isso que eu falei, né? O condomínio foi uma faculdade para mim também. Ali no condomínio a gente ia numa papelaria que ficava perto ali do nosso prédio, comprava algumas mercadorias e montava uma banca ali na recepção do prédio ali para fazer uma venda mais próxima, facilitar a vida dos condôminos, né? Não tem que sair tanto de casa, vocês saíam para eles. E a gente saía para eles. E ali a gente começou a empreender anos depois. Eu e meu atual sócio, inclusive, que eu conheci nesse prédio, nós começamos a fazer um churrasquinho ali na frente do nosso prédio, vendendo para a galera, que foi um sucesso danado. Mas nossos pais ali já cortaram o nosso barato, porque a gente chegava tarde em casa, né? Depois de vender o churrasquinho, fazia a contabilidade ali de quanto que tinha vendido, separar o dinheirinho para comprar carne no dia seguinte, e ia dormir tarde da noite, né? E ali a gente chegava cansado na escola, tudo, os professores falaram com nossos pais. Idade escolar, assim, tipo ensino médio? Ensino médio, né? E ali a gente tinha uma sede por empreender, de alguma forma, por estar construindo algo. Então, acho que naturalmente eu me encaixei ali na parte administrativa, porque eram coisas que eu, de alguma forma, já fazia, estagiando na empresa da família, ou nesses negócios que eu comecei bem jovem, com 14 anos ali, né? E eu falei, pô, tá vendo, aquilo ali teria me ajudado muito naquela época, né? Então, na faculdade eu comecei a reparar o quanto que estava agregando de conhecimento e como que eu poderia estar aplicando aquilo. Chegou no último ano da minha faculdade, eu participei de um intercâmbio, nos Estados Unidos, que era nas férias da faculdade, que era um programa chamado Work Experience. Então, eu fui para poder desenvolver a língua mesmo, aprender a falar melhor a língua inglesa. E lá também eu acabei me deparando com várias situações que foram me dando ideias de alguns negócios, né? E quando eu voltei do meu intercâmbio, eu tinha que fazer uma matéria de business plan, de fazer uma empresa que tivesse um impacto local. E naquela época, eu, meus amigos e diversas pessoas aqui em Vitória, no Espírito Santo no geral, utilizavam marcas com dizeres cariocas, né? As marcas cariocas sempre foram muito referência para o mercado capixaba. Então as pessoas utilizavam ali estampas de Ipanema Beach, Leblon, eu caminhando, Arpoador, e aí eu caminhando na praia, reparando aquilo, eu falei, estamos aqui na praia de Camburi, subia lá para Pedra Azul, todo mundo usando coisas que não são do estado, não faz sentido isso. Aí surgiu a ideia, né, de fazer o projeto da faculdade de impacto local, de uma marca de roupas que fosse sustentável, que tivesse um apelo sustentável, né, que tivesse como principal pilar o regionalismo. E ali nós fomos percussores, foi a primeira marca. Bonito, arrojado, né? Não fica aquela coisa, tipo, fui no Espírito Santo, lembrei de você. Exatamente. A gente quis fugir muito dessa linha de souvenir e tudo mais, né, para uma marca de moda mesmo, né, que entregasse ali um sentimento de pertencimento local, que resgatasse esse orgulho do capixaba. É um orgulho ferido, né? Porque a gente virou piada durante muito tempo, né? Eu lembro que meus primos do Rio Grande do Sul, eu ia para o Rio Grande do Sul e eles ficavam me sacaneando. Ô, Rafinha, onde é que você mora mesmo? Eu, moleque ainda, eu moro em Vitória. Vitória da Conquista, aquelas piadas, né? Eu, não, é Vitória do Espírito Santo. Espírito Santo, lá no Nordeste, não sei o quê. Aquela aeroporto que parece uma rodoviária de interior, agora eu lembrei, e aquilo ali foi trazendo para o capixaba
um espírito de vira-lata mesmo, né? De valorizar mais as coisas de outras regiões que não a nossa, que é uma região linda, geograficamente falando, maravilhosa, com a natureza exuberante, com uma cultura rica. Então, aquilo tudo ali, aquelas sementes que foram sendo plantadas ao longo da minha vida, né, se juntaram no mesmo momento, onde eu estava terminando a faculdade, já com conhecimento de gestão, um desafio de criar uma marca com impacto local, todas as minhas origens, né, que foram sendo trazidas à tona com esse sentimento de que, cara, não, eu preciso de resgatar esse orgulho ferido. E aí surge a Origens, né, logo no final da minha formação ali na faculdade de administração. Se for levar esse papo para uma linguagem mais psicológica, que é a minha área, você fala de orgulho ferido, mas na verdade é um processo de cura, né? Você teve essa ideia e empreendeu e esse sucesso, né? E hoje realmente a gente sai e vê. Eu não vou me lembrar agora exatamente um programa de TV que eu assisti e eu identifiquei que o participante era capixaba porque ele estava com a camisa Caparaó. Sim. Escrita Caparaó. Uhum. E aí eu comecei a ver que já estava tendo esse movimento. Falei, opa, peraí, Caparaó só tem... É aqui. Aí eu fui pesquisar, eu falei assim, não, e era a camisa da Origens. Olha que bacana. Então, assim, eu ainda nem sabia da existência da marca Origens quando eu vi isso. E eu acho que isso é que é legal, porque é interessante ver como que as pessoas se comunicam através da nossa marca. Né? A gente ultrapassou o limite de uma marca de roupas para se tornar um facilitador, uma forma das pessoas se comunicarem, suas paixões, suas origens, porque a gente aborda, além do regionalismo também, né, outros pilares, como a música, como a natureza. Então a gente conversa com as diversas origens, com as diversas tribos aí. Então é muito legal quando a gente vê, né, os consumidores ali, vamos dizer assim, a comunidade Origens, né, usando as peças para se comunicar numa viagem. Às vezes eu mesmo estava vindo a caminho daqui, parei em casa para almoçar rapidinho e falei, qual peça que eu vou usar hoje para ir no podcast? Qual a mensagem que eu quero passar lá, né? E aí eu peguei uma peça da nossa coleção que fizemos ano passado, que se chamou Reflorescer, né, trazendo essa didática da primavera, de reflorescer da natureza, de pensamentos, de reflexões. Então, e olha que bacana, tá? Na sua camisa, né? Repense, ressignifique, reconecte-se. E a nossa comemorativa que você fez é redesenhe sua mente. Exatamente. Então, se tivesse combinado não tinha dado certo. Tinha dado certo. Então tá tudo conectado, conectado. E você contou essa sua história aí, Aurélio. Eu aqui já tendo ideia aqui, já vou compartilhar com você. Depois a gente fala com o Bartiro, já antecipar um convite para... Por causa do nosso aluno protagonista, você contando a sua história, né? Você adolescente, vendendo churrasquinho na porta do prédio, né? Tendo a sacada de fazer um mercadinho ali no seu hall. A gente tem um projeto no Instituto que é o aluno protagonista. E os alunos, eles precisam, né? Eles desenvolvem projetos de empreendedorismo dentro do IP. Muito bacana. E a gente tem mentores e é um concurso, né? Depois ele passa por várias etapas e tem um júri com convidados externos para poder avaliar qual é o melhor projeto para ser premiado de fato. Né? A nossa maior premiação no Instituto hoje é o aluno protagonista. Muito bacana. Então, eu já vou te antecipar um convite para você ser um mentor. Estamos quem super sabe, abertos. ou um mentor, ou um jurado. Já estou à disposição. Já se onde você eu assino onde? Que bom. Porque se você for mentor, você não vai poder ser um jurado. Então, depois a gente conversa aí nos bastidores se vai ser jurado. Mais, o convite já está aceito. Porque a sua história é o que os alunos fazem. E eu acho muito bacana se você for pegar aí essa linha do tempo, como que todas essas decisões de começar a empreender e construir de alguma forma é um processo evolutivo muito grande. Então, hoje, olhando para trás, né, e vendo todos esses passos que foram dados, né, isso acaba trazendo para a gente hoje, né, uma visão de oportunidade muito grande. Né? Então, toda vez que eu viajo, toda vez que... Para onde eu passo, eu enxergo uma oportunidade. Eu vindo para cá, eu vi um letreiro, gostei da fonte do letreiro, já pensei numa estampa que poderia fazer para Origens. Eu estou viajando, olho um empreendimento e falo, caramba, isso lá em Vitória daria certo. Então, assim, você vai regulando a sua ótica, a sua visão para enxergar essas oportunidades, né? Mas para chegar
nesse momento, nesse nível de você conseguir enxergar essas oportunidades, você tem que ter tido outros passos antes. Então, acho que eu costumo falar muito que para as coisas acontecerem, basta acreditar e dar o primeiro passo. Né? E esses passos que foram dados lá atrás tornaram o Rafael a pessoa que ela é hoje. Fez essa construção, né? Exatamente. A Martira fala muito disso, né? No Aluno Protagonista, que ela é um projeto assim, né? Acho que Menina dos Olhos, que ela gosta muito de todos que a gente desenvolve. E uma fala dela muito parecida com a sua, no sentido de o aluno tem que ter construído história. Não adianta ele chegar na universidade para, a partir daí, começar a fazer acontecer. Ele já tem que ter feito antes. Ele já tem que chegar lá com alguma história para contar. Essa história vai ser, às vezes, o churrasquinho, vai ser o mercadinho, as aulas de inglês que os nossos alunos dão, a aula de reforço, uma aula de economia doméstica, que a gente teve um aluno premiado esse ano com economia doméstica, uma aluna escreveu um livro. Então, assim, as histórias elas já têm que ser construídas agora. Com certeza, com certeza. E eu poderia exemplificar várias passagens assim sobre isso, mas antecipando uma, quando eu fiz esse intercâmbio, eu fiz ele durante 2 temporadas seguidas, né? Foi 2007 para 2008 e 2008 para 2009. Então, na primeira temporada, eu já tinha uma câmerazinha, uma Cybershot, na época, aquelas primeiras câmeras digitais, que eu registrava tudo ali. E ao final do intercâmbio, a empresa que promovia esse intercâmbio, eles lançaram um desafio de quem fizesse o melhor vídeo, né, daquele intercâmbio ganharia uma retourne, ganharia a volta com um baita desconto. Nossa. E aí eu fiz um vídeo e a empresa era a nível nacional e eu fui um dos 3 ganhadores, né? E ganhei quase que um desconto, acho que foi de 80%, quase que integral, para voltar no outro ano para ter uma nova experiência. E esse desejo por registrar, fazer vídeos, acabou aumentando dentro de mim, que eu pude usar nos meus projetos da Origens e hoje com outros projetos que eu tenho em paralelo à Origens também. Inclusive, já fui sócio de uma produtora de vídeos também. Então, acabei ganhando gosto pela coisa. Jogue todas as áreas. Né? Exatamente por ter começado, né? Por ter começado a construir essa história, esse gosto lá atrás. Então, isso que você falou é de extrema importância, né? Começar a construir histórias desde já. Exatamente. Você começou, já puxou um gancho aí, Aurélia, eu vou até inverter nossa ordem aqui, que a gente ia perguntar sobre esse seu produto, né, esse seu outro produto, que é o perfil, né, no Instagram, onde fica isso, e que já tem a ver com os vídeos que você faz, né, que você grava ali suas viagens. Eu gosto muito de viajar, já te falei, né, que eu sigo o perfil, divulgo para os meus amigos de fora do estado, para verem coisas do Espírito Santo, apesar de você postar coisas, né, do Brasil e do mundo lá. E aí, como é que foi isso, a construção? Como é que foi? Veio disso a partir daí, dessas suas experiências na vida acadêmica? Conta pra gente. Eu acho que foi um mix de tudo, assim, né? Eu acho que a gente acaba se transformando numa pessoa que a gente fala assim, tudo que a gente viveu e que a gente sentiu, que a gente ouviu, mistura aquilo tudo e aquilo ali vai ser o ponto para uma decisão. Desde você pegar qual roupa que você vai escolher, qual roupa que você vai comprar numa loja, a viagem que você decide fazer, é aquela mistura de sentimentos, de experiências, né, de desejos que foram criados e misturados ali dentro da sua mente. E o desejo de fazer vídeos começou lá atrás com essa experiência do intercâmbio, e a partir dali eu não parei mais. Comecei a fazer diversos cursos presenciais de edição de vídeo, comecei a comprar equipamentos, né, de câmera fotográfica, lentes, fui dando um upgrade ali, né, comecei a usar softwares profissionais para edição, aquilo era um hobby, né, só que acabei perdendo um pouco o gosto pela coisa, pela complexidade que é você pensar numa roteirização, produzir um vídeo, editar um vídeo, você passa por um dispositivo, passa para o outro, e é bem complexo, né? E os celulares, hoje em dia, né, facilitaram todo esse trabalho, porque você consegue abrir um Trello e roteirizar ali, você consegue ter até um teleprompter, né? Se você quiser gravar um vídeo, você consegue fazer toda a captação com imagem 4K, consegue utilizar uma configuração de frames por segundo que te permite fazer efeitos de slow motion, entre vários. Você consegue fazer tudo hoje com o celular, praticamente, do que com um equipamento profissional. Às vezes, na verdade, ele entrega
né, um resultado melhor do que muito equipamento que se diz profissional no mercado. E aí me reacendeu esse desejo, né, onde eu já gero conteúdos para Origens, a nossa marca, e viajando e sempre gravando, postando coisas, as pessoas sempre começaram a perguntar: gente, qual o aplicativo que vocês usam aí para editar os vídeos de vocês? Onde que fica essa hospedagem que vocês estão? Qual é esse restaurante? Quanto que custou a passagem de avião para viajar? E começaram a perguntar várias coisas nas nossas mídias pessoais, minha e da minha noiva, Thaísa, né, perguntando sobre as viagens e sobre como a gente fazia aqueles conteúdos, né? Mas nas nossas mídias pessoais. Falei, cara, tem uma coisa em comum em todas essas perguntas aqui. Já ligou o alerta, falando, já alguma coisa aí que dá para fazer. O que tinha em comum era: onde fica isso? Onde fica esse restaurante? Onde fica essa hospedagem? Onde que fica esse lugar? Que lugar é esse? Bom, cara, vamos fazer um Instagram sobre viagens, aonde fica isso? E aí, já com todo esse conhecimento que eu tinha de roteirização e tudo, e com, né, as novas mídias sociais agora, o novo formato de vídeos curtos e tudo, eu comecei a estudar um pouquinho mais sobre isso e falei, cara, vamos lançar esse perfil, aonde fica isso, nesse formato aqui, né, tentando aguçar a curiosidade do pessoal para depois revelar onde fica isso e tudo mais. E no terceiro post que a gente fez nesse Instagram, que foi um post de Buenos Aires, a gente bateu 12 milhões de views. Caramba. Então, em 3 meses, a gente gerava muito conteúdo, ao menos 3 reels por semana, e os reels vieram a reboque desse que deu muito certo. As pessoas começaram a consumir os outros conteúdos que a gente ia postando. Então, eu postei, né, do Languinho lá em Jesus de Nazaré, bateu 300 e poucos mil views. Esse veio para mim espontaneamente no Explorar. Exatamente. A gente fez uma collab, onde fica isso, com a Origens, né, que é a nossa marca de roupas, e fazer um concurso do maior boteco raiz, o melhor boteco raiz de Vitória. E aí o pessoal votou, falou lá, os melhores são esses aqui. A gente foi gravar lá, teve mais de 350 mil views. Então eu comecei com o aprendizado onde fica isso, a usar o mesmo método de gravação, de roteirização na Origens, e deu muito certo. Eu falei, opa, aqui temos algo que dá certo, um método que dá certo. Né? E as pessoas começando a perguntar sobre qual equipamento que usa, qual aplicativo que usa, como que vocês fazem essas transições, como que vocês roteirizam, como que vocês fecham essas parcerias de vocês e tal. A gente decidiu também fazer um infoproduto, né, um curso ensinando as pessoas como fazer vídeos irresistíveis e incríveis apenas com o celular, onde a gente ensina a roteirizar, onde a gente vai ensinar a captar, a editar, todo o passo a passo que a gente aplica tanto na Origens quanto na Onde Fica Isso, né, para as pessoas aprenderem, e a gente deve lançar no mês que vem. Então uma coisa vai levando a outra, né? As oportunidades vão surgindo. É o espírito empreendedor, né? Não vai tornando um novo job ali o tempo todo, algo que dá para construir, para transformar também, ensinar outras pessoas, fica fazendo essa roda girar o tempo todo. Né? Exatamente. É isso. E aí, você estava falando de mudança, aconteceu comigo há muitos anos, eu morava no Rio, não sou carioca, mas eu morava no Rio, por causa do meu pai, e a gente veio morar no Espírito Santo, minha família toda do Espírito Santo. E aí algumas pessoas falavam, você tá indo pro quintal do Rio agora? E eu, moleque, não sabia, eu falei, por que estão falando quintal do Rio? Não, quando você for mais velho, você vai entender. Aí depois que eu tava aqui, que eu entendi o porquê do... Essa do Rio eu nem sabia que tinha, de Minas é óbvio, a né? Praia dos Mineiros, a Praia dos Mineiros e o quintal do Rio. A galera fala que já é Minas, né? Agora que tem BH, só falta ter um... Nesse verãozão quente, então... Nossa! Não, Guarapari já é de Minas, já, né? Quase juntou com Minas Gerais. Exatamente. Mas toda a construção sua de tudo isso que você viveu, tem um outro projeto seu, que você é membro fundador do Conselho do Vale da Muqueca. Exatamente. Que também tem essa questão de empreendedorismo e inovação aqui do estado. Da onde que veio essa ideia e qual que é o propósito, assim? Cara, então, o Vale da Muqueca é uma história muito bacana, porque a Origens me permitiu me conectar com muitas pessoas que eu sempre admirei, né? Inclusive vocês do Instituto Ponte. Então, a Origens acabou sendo um hub de conexão, né, para que a gente pudesse conhecer ali, se conectar com os maiores empresários do Espírito Santo, né, e de fora do Espírito Santo também.
E em uma dessas conexões, eu estava com o Rogério Salume, que é fundador da Wine, né? E Nossa, a super gente, parceiro. Parceiraço, nossa. ele é um parceirão, pô, pro meu casamento, fui convidado pro meu casamento, falou, opa, eu vou estar lá com vocês e tal. Casamento super intimista que eu vou fazer em junho, vou casar agora, né, para 80 pessoas e ele vai estar lá comigo, é um cara que para mim é um mentor, é um amigo, me abriu muitas portas. E num papo que a gente estava tendo, eu e ele, a gente ia palestrar num evento no Centro de Convenções de Vitória, e eu falei com ele, Rogério, cara, eu vim de uma palestra, né, que eu tinha feito em Vitória, e falando sobre esse ecossistema de inovação, né, das startups, de como o Espírito Santo tem se tornado protagonista, né, a própria Wine, a PicPay, você vê a Zite, a Americanos Delivery, né, que era chip do mesmo grupo da Zite, lá do Rodrigo Miranda, tem o pessoal da V1, né, da Águia Branca, tem tanta gente aí sendo expoente no mercado a nível nacional, inclusive, que, cara, a gente tem que reunir essa galera, a gente tem que conectar os grupos já existentes, né? Eu já participava do Ilha Valley, do Ecossistema Capixaba, como empreendedor me convidaram para estar lá, né, nesse meio, mas eram ainda grupos de WhatsApp para troca de experiências, de conexões, não tinha nada muito palpável, né? O Rogério falou, cara, eu tenho visto isso, esse movimento está acontecendo e a gente precisa conectar. Pô, você conhece tanta gente, eu também, vamos conectar essa galera boa para a gente estar perto, para todo mundo estar ali, né? Quando o mar subir, todos os barcos sobem juntos e tudo. O Rogério sempre teve essa frase que ele sempre falou, né? Uma hora é preciso parar de pensar e agir, né? Então, a gente tem muitos valores em comuns e nesse almoço ali que a gente fez antes desse evento que a gente ia participar no centro de convenções, rolou esse papo e ele falou assim, cara, a gente tem que fazer disso aqui o novo Vale do Silício, o Vale do Silício Capixaba. Aí eu falei, Vale do Silício nada. Não foi esse nada que eu falei, não, eu falei outra coisa. mas agora não. E aí eu falei, Vale do Silício nada, aqui é o Vale da Muqueca, rapaz. Aí ele morreu de rir, ele baiano, né, mas de alma capixaba, ele concordou comigo. E aí, a gente já nesse evento lançamos o Vale da Muqueca lá sem nem ter nada. A gente não tinha um site, a gente não tinha nada. E lançamos essa ideia lá, todo mundo aderiu, foi um auê do caramba. Acabou, o tema era outro da palestra, mas esse tema ganhou os holofotes. Então a gente falou, opa, realmente tem algo aí. Isso foi, se eu não me engano, 5 anos, 6 anos atrás. E aí foi dito e feito. Nos reunimos com vários expoentes ali, né, do cenário de startups, de empreendedorismo no Espírito Santo, né, em coisa de 2 semanas. A gente já tinha feito o Instagram, o site, uma camisa que a Origens fez do Vale da Muqueca, com as empresas participantes, foi um sucesso. No mês seguinte, fizemos um evento lá no cerimonial, que hoje não existe, na Pedreira, que inclusive foi onde teve o evento dos 5 anos do Instituto Ponte, e fizemos o evento para 1.000 pessoas, que teve assim 2 semanas de organização. O evento todo pago, com, né, mantenedores ali que apostaram na ideia. Então a gente viu, cara, que tem um caminho muito próspero de conexão, e fizemos ali o Vale da Muqueca, na verdade, como um guarda-chuva para conectar os hubs que já existem, os ecossistemas digitais que já existem, a esfera acadêmica, a esfera pública, os empreendedores, todo mundo debaixo do mesmo guarda-chuva, para que pudesse ter uma conexão e elevar esse mar para todos os barcos subirem juntos. Essa é a ideia do Vale da Muqueca. Uma grande rede em que um apoia o outro e vocês se alavancam, né? Exatamente. Bacana. E é isso. Agora a gente né, retomamos com força o projeto, que virou uma associação, onde eu, o Rogério e outros parceiros fundadores aí, né, como membros fundadores, fundamos a associação para que a gente possa agora dar os próximos passos, que em breve todo mundo vai ficar sabendo. Que bacana. E aí, então, tem novidade por aí, viu? Vem novidade forte por aí ainda esse ano do Vale da Muqueca. Que bacana. E aí, mas como você falou antes, você falou muito rapidamente sobre o vídeo Céu Criativo.
Isso. Tem a ver. E assim, eu tô entendendo que tá tudo conectado, né? Tudo conectado. Tá tudo conectado. De alguma forma. De alguma forma, uma coisa foi levando a outra e É onde fica isso, tão com a juntos. Origens, com o Conselho, né, do Vale da Muqueca e o Videocel, imagino que esteja aí também debaixo desse guarda-chuva. Sem dúvida nenhuma. E aí, o que a gente queria saber como que vai funcionar, como que a gente pode participar, de repente algum aluno nosso, que a gente tem alunos que mandam muito bem nessa área do audiovisual. Muito bacana, muito E bacana. aí, se a gente quiser participar, um aluno quiser participar, como é que faz? Então, o Videocel Criativo é um infoproduto que nós vamos lançar na semana que vem. Né? Estamos hoje dia 17 de janeiro, então no dia 25 provavelmente será o lançamento do curso Videocel Criativo, né? Onde a gente vai estar disponibilizando no Aonde Fica Isso, que foi da onde surgiu essa demanda, né? Com os conteúdos que a gente fez ali, que chamaram muita atenção, o formato que a gente fazia de narrativa, de engajamento, que a gente chama de o efeito EITA, né? Que é criar empatia, criar intimidade, transformação, para, como consequência, ter a admiração das pessoas. Audiência fiel, que comenta, que engaja, que compartilha. Tem muitos dos nossos posts que tem milhares de views, que tem mais compartilhamentos e salvamentos do que curtidas. Um aspecto que o próprio Instagram, o TikTok, as redes sociais de hoje em dia levam muito em consideração, né? Esse engajamento de pessoas que compartilham e salvam para em algum momento ver e passar aquele vídeo legal ali para outra pessoa. Então, nós desenvolvemos um curso bem robusto, que era para ser simples, de como ensinar as pessoas a gravarem e editar, se tornou um curso com fundamentos, técnicas, de como tirar o melhor desempenho do dispositivo móvel, de como criar narrativas envolventes, de como você contar suas histórias e gravar reels, né, e conteúdos de curta duração, né, contando sua própria história. Falamos sobre jornada do herói dentro do curso, de movimento de captação, de transições naturais, quais aplicativos, como que a gente edita isso no próprio celular, tudo apenas utilizando o celular. Como fazer cenários, como montar uma iluminação ideal para a captação ficar com a qualidade boa. Então, todo aquele conhecimento que a gente teve durante toda a jornada aí, agora atrelado à minha marca Origens e a esse projeto Onde Fica Isso, a gente vai abrir a caixa preta aí e revelar todo o passo a passo que a gente faz para que as pessoas possam usar nos seus negócios, no seu perfil pessoal. Muita gente ainda não sabe como usar um conhecimento que ela adquiriu de forma específica, como que ela pode rentabilizar isso, monetizar isso, né? Seja fazendo um curso ou um perfil de influência. Então, tudo isso vai ser desmistificado no curso Videocel Criativo, que vai ser disponibilizado, né, para compra a partir de semana que vem. E durante esse processo, a gente tem bastante conteúdo orgânico no próprio Onde Fica Isso, de como a gente faz algumas técnicas para as pessoas replicarem e mostrarem para a gente, marca a gente, mostra para a gente como que ficou essa técnica aqui, para ver se você aprendeu. Todo mundo falando, não, eu vou fazer. As pessoas começam a marcar a gente dá uma dica, né, instrui como fazer. Então, tem um conteúdo orgânico bacana no Onde Fica Isso, onde as pessoas podem interagir e a gente dá dica nos nossos próprios stories. A gente abre caixa de perguntas e a gente tem lançado alguns desafios também. Inclusive agora, hoje eu até postei, eu estava contando para vocês nos bastidores, mas teve um problema técnico que o vídeo caiu. A gente vai repostar ele amanhã, quinta-feira, ou na sexta-feira, que é o desafio Videocel Criativo, onde as pessoas elas ali interagem com a gente nos stories e botam ali, cara, como que vocês poderiam fazer um vídeo num restaurante, numa cafeteria, num estúdio de barbearia, gravar um podcast, fazer uma iluminação para gravar um curso. Então as pessoas botam ali os seus maiores desafios, as maiores dores, como que faz aquilo ali, e a gente vai mostrar os bastidores de como que faz e o resultado de como que fica. Então tem diversas formas dos alunos do Instituto Ponte, ou de quem quiser interagir com a gente e aprender junto com a gente, né, nas nossas mídias sociais ali no Onde Fica Isso. E se porventura quiser algo bem técnico, mais robusto, dividido em 5 módulos, com 25 aulas, que vai poder acessar a qualquer momento para tirar a dúvida ali, tem o curso do Videocel Criativo que a gente lança semana que vem. Bacana. Então ele vai acontecer ainda, né? Vai acontecer. Bacana. E tá tudo aí, né?
né, ali, conectado, como a gente viu. Tá tudo conectado. Eu acho que uma coisa foi te trazendo inspiração para outra e foi acontecendo esse tanto de Sem coisa. dúvida. Inclusive, no segundo semestre do ano, a gente vai lançar também o curso da Origens, na plataforma da Origens, no perfil da Origens, que a gente vai também abrir a caixa preta de tudo que a gente aprendeu em 15 anos de Origens. Né? Para quem quiser começar a empreender, ou quem já empreende com alguma marca de roupas, mas tem dificuldade em achar fornecedor, em como fazer um processo de criação de coleção, qual o mix de produto ideal para um varejo de moda, qual cobertura de estoque, como que faz um fluxo de caixa, uma DRE gerencial, né? Como que a gente desenha nossas coleções, como que faz processo de brainstorming, de reuniões, tudo vai ser revelado também nesse curso que a gente vai lançar da Origens, para ajudar outras pessoas a empreenderem. Então, é um curso que a gente tem como um dos principais projetos da Origens para 2024. Bacana. A gente, como eu te disse, a gente tem, né, alguns alunos aqui no Instituto, né, que fazem projeto aluno protagonista. A gente tem alguns alunos que desenvolvem coisas semelhantes, né? Inclusive, a gente tem um aluno, por exemplo, que tem um e-commerce. Então, ele tem um e-commerce de camiseta e tal. Então, tem toda essa questão empreendedora. Então, você vai lançar ainda o Videocel. Mas agora aqui para adiantar aqui com a gente, aqui antecipando assim, para esses nossos alunos que também têm esse espírito empreendedor como o seu, que tem esse desejo também de já fazer acontecer, o que você deixaria talvez de dica, ou de caminho, ou de atalho? Atalho acho que não existe, né? Existe realmente você encarar os desafios e ir fazendo. Mas o que você deixaria de dica? Olha, o que eu faria de dica é uma coisa que eu costumo falar bastante, assim, que vai na linha do que o Rogério Salome fala, que um dia é preciso parar de sonhar e de algum modo partir. A frase que eu falei anteriormente também, que para tudo acontecer, você precisa de acreditar e dar o primeiro passo. Então, assim, o acreditar é o epicentro de tudo que vai acontecer. Porque quando você consegue visualizar aquilo acontecendo, você é capaz de executar para aquilo ali acontecer. Então, um processo que a gente faz muito dentro da Origens, dentro de toda a minha jornada empreendedora, é de tentar me convencer primeiro. Então, eu estudo muito sobre o mercado, eu pesquiso pessoas que obtiveram sucesso no meu mercado, em outros setores também, porque você acaba pegando muito conhecimento de pessoas de outros setores para aplicar ao seu setor. Então, é você tentar assimilar ali, se auto-boicotar, que eu falo, né? Tudo que pode dar errado no negócio. Porque quando você tem resposta para tudo aquilo, você passa a acreditar e aí você consegue derrubar qualquer um que vem questionar o seu negócio, a sua ideia, porque você já está preparado. Então, por isso, você precisa compartilhar a sua ideia, né? Com as pessoas certas, com as pessoas que estão ao seu redor, que acreditam em você, né, para que elas possam dar sua opinião e construir aquela ideia junto com você. Então, quando eu comecei lá com a Origens, foi um processo de construção. Eu ali fazendo projeto de faculdade, compartilhava com alguns amigos, familiares, pessoas falavam, por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Aquilo ali ia incorporando na ideia, né, algumas pessoas questionando, pô, como é que você vai entrar no mercado dominado pelas marcas cariocas? Você acha que isso aqui vai dar certo em Vitória? Vitória é muito moda, as pessoas começam a comprar, depois esquecem e tudo mais. Então, para tudo aquilo que foram questionando, fui filtrando muita coisa, mas fui me preparando. Isso faz sentido. Então, como que eu vou combater isso daqui e tal? Feito esse processo, você fez um filtro daquelas pessoas ali que questionaram, te ajudaram, sugeriram algumas coisas, né? Você está certo daquilo, está acreditando, é a hora de dar o primeiro passo. Né? Então, você precisa acreditar. O acreditar tem um poder assim, incrível. Quando você acredita em algo, nada te derruba. Porque por acreditar na Origens e nesse projeto, a gente passou por pandemia, a gente passou por crise de segurança, né, da polícia militar no estado do Espírito Santo, que afetou diretamente os nossos negócios. Passamos por diversas crises financeiras, macroeconômicas do país, que afetou, né, o crédito no mercado. Naturalmente, a gente vendia para lojas multimarcas que foram afetadas, que quebraram, que entraram no circuito de inadimplência, e aquilo ali a gente tinha que estar preparado, né, para poder entender o que fazer naquele momento. Então, por acreditar, a gente foi ultrapassando todas as barreiras, desde familiares que perguntaram, cara, é hora de desistir, o negócio de vocês é muito legal, mas
né? O momento do mercado está assim, vocês estão aí se apertando e tal, então tem hora que tem que desistir e tudo, e não, a gente foi porque a gente acreditava, a gente, não por teimosia, mas por saber que a gente tinha um caminho ali próspero, que a gente ia conseguir dar a volta por cima. Então, como eu falo assim, o poder de acreditar é aquele que faz com que nada te derrube. Eu acho que assim, além, né, mais do que acreditar, eu acho que mostra que deu certo, né? Eu acho que também é muito a escuta e a reflexão e a autocrítica, né? De você, que essas perguntas elas são provocadoras, eu acho que talvez tenham te gerado incômodo, né? Sem dúvida. Mas elas são necessárias e você já foi se antecipando. Então, foi se preparando, né? Você foi ali dirimindo tudo que podia ser de empecilho, talvez até que você talvez não pensasse, mas por ouvir as outras pessoas, você foi trabalhando isso e foi já tendo estratégia para esse desafio. Com certeza. E ainda assim, você vai se deparar ao longo do tempo com diversas situações. Como que você se depara com uma pandemia dessa, sem precedentes nenhum? Exatamente. Você vai encarar de que forma? Mas aí é a bagagem, a história que foi começando a ser construída lá atrás vai te dando bagagem, coragem para tomada de decisões que são difíceis, que doem, que tem que ter estômago, mas que você, acreditando, de alguma forma você vai fazer o negócio acontecer. Eu acho que entra um pouco isso que você falou dessa construção do ecossistema. Você vai tendo pessoas, você vai tendo parceiros ao longo do tempo, você vai trazendo essas pessoas que você também pode trocar e que foi, você citou a pandemia, que foi uma novidade para todo mundo. Exatamente. Acho que ninguém tinha resposta para nada naquele momento. Então essa rede, né? Porque como você vai pensar numa estratégia, antecipar uma estratégia para uma pandemia? Com certeza, para você ter noção, tem duas histórias que marcam muito isso que vocês estão falando, da rede que você vai criando, né, e vai se apoiando. E a primeira foi na crise de segurança, né, aqui no estado do Espírito Santo, em 2017 ou 17, né, onde a gente teve ali, logo que as primeiras notícias surgiram ali né, nos aplicativos, o pessoal falando, pô, vocês viram isso, está acontecendo aquilo. Recebemos a notícia que a nossa loja estava sendo assaltada na Praia do Canto. Foi uma das primeiras lojas a serem assaltadas, arrombaram, levaram todas as nossas peças, televisão, computador, levaram tudo, a loja ficou vazia, depenada, depredada, o vidro todo quebrado da fachada. E aí o nosso proprietário da loja ligou, né, que a gente alugava, falou, Rafa, sua loja está sendo assaltada, estão levando tudo. E aí a gente, ainda sem saber se podia ir lá na loja, porque estava um caos nas ruas, todo mundo dentro de casa. Chegamos lá, realmente, assim, o estado não tinha o que salvar praticamente. Conseguimos ainda colocar um segurança para passar a noite lá. E começamos a ver como que a comunidade sente um pertencimento pela marca, né? A marca que promove o pertencimento local, as pessoas têm um pertencimento por ela. Pô, eu moro aqui na frente, né, comentando, eu tive que fazer um post, ó, não vamos abrir amanhã, nossa loja foi assaltada e as outras lojas que a gente tinha na época em Jardim Camburi e Praia da Costa, não teria como os funcionários chegarem até a loja, então não iremos abrir e tal. Aí as pessoas começaram, pô, eu moro aqui na frente, eu ajudo a varrer a loja, pô, eu sou engenheiro, eu boto tapume aí na loja enquanto vocês não botam a porta de aço. Aí a CDL Jovem ligou pra gente, cara, ó, vou botar nossa rede de fornecedores aqui, que estão ajudando a preço de custo, né, para todo mundo que está sendo afetado e tal. E dessa conexão com o CDL Jovem, surgiu a ideia do Recupera S, que foi uma ação feita com a origem de CDL Jovem, onde a gente fez uma camisa com dizeres de superação, sugerida pelos próprios seguidores, nesse post que foi feito da Loja Quebrada, né, e eles postaram que faz uma camisa aí de superação que a gente vai ajudar, o outro falou, levanta, sacode o pé e dá a volta por cima. Eu já corri para o computador na época, eu mesmo fazia as estampas, já fiz uma estampa ali, soltei nas mídias, nosso fornecedor ligou e falou, olha, eu vi tudo que aconteceu, cara, vou mandar 1000 peças para vocês aí, vocês me pagam quando puder, do jeito que puder. E aí a CDL que estendeu a mão para a gente falou, cara, ó, parte das peças aqui que a gente vender, a gente vai passar para o CDL Jovem, para vocês ajudarem outros lojistas que foram afetados. E aí o Shopping Vitória viu essa ação, convidou a gente não tinha loja lá ainda, para ocupar uma loja lá durante 2, 3 meses, para vender esses itens e ajudar outros. Então, olha como que a rede ali, né, vai se conectando, como que a rede é poderosa. E o outro caso
foi um ano depois que teve a tragédia de Mariana, e a gente fez uma coleção. Na época a gente já tinha uma coleção em curso que falava sobre, o tema era água sagrada, onde a gente iria falar sobre a descoberta de que o complexo marinho Vitória Ilha da Trindade era uma das maiores reservas marinhas do mundo, a maior do Atlântico, né, com espécies endêmicas que só existem nessa região, uma cadeia submersa, que é como se fosse a Cordilheira dos Andes, mas submersa, que vai do município de Vitória até chegar lá na Ilha da Trindade. Então a gente se interessou pelo assunto, fizemos uma parceria na época com uma ONG que fazia essas expedições para a Ilha da Trindade, ajudamos eles com recursos a fazerem essas expedições que estudavam essas espécies endêmicas de peixe, de vegetação marinha, né? E aí, com o acontecimento do desastre de Mariana, que afetou todo o Rio Doce e desembocava, né, nessa região marinha ali, a gente falou, cara, vamos pegar então a esperança, né, da reserva marinha da Ilha da Trindade, né, e a questão da tragédia de Mariana, como esses dois pilares para a gente fazer uma reflexão da água sagrada, da importância da água, de como o ser humano impacta no ecossistema marinho, e aí ajudamos a recuperar nascentes do Rio Doces com uma outra ONG parceira também, né, para poder, de alguma forma, atenuar aquele desastre. E com essa campanha, nós ganhamos um prêmio que se chama Act Responsible em Cannes, na França, e posteriormente em Lusófonos, Lisboa, com esse tema, com essa ação que a gente fez junto com as ONGs. Então, olha como que você vai se conectando, né? Você, de alguma forma, se doa para depois, como consequência, receber ali um prêmio, né, um reconhecimento, o engajamento do público, uma marca que realmente vive o ecossistema onde ela respira ali, né? Então, acho que esses dois cases, assim, para a gente, fora a pandemia, marcaram muito a gente e mostrou esse poder da conexão, né? De dar para depois receber. Mas é muita coisa, não é? Você vai contando as histórias, eu tô aqui falando, gente, que energia e criatividade, né? Eu acho que é impressionante, você realmente consegue ver oportunidade em qualquer lugar, em todo lugar. Impressionante, né, Aurélio? Assim, uma dúvida que surgiu no meio do papo. Você falou que a Origens usa muito o Estado, né? E tudo que tem no Estado como base para o que vocês vão criar. O que você ainda não achou no Estado, assim, vou dizer assim, ou que você viu, assim, você nem sabia que existia aqui no Estado? Olha, eu me surpreendo cada dia que passa com o nosso Estado, né? Cada coleção que a gente faz, a gente acaba emergindo em regiões que a gente pouco conhecia. Como você falou, fizemos uma coleção do Caparaó, nunca tinha ido ao Caparaó. A Origens me permitiu conhecer muita coisa que eu não conhecia no Espírito Santo. Como capixaba da Gema, eu falhava muito com um capixaba, né? Então, a Origens, ela me permitiu não só conhecer, como me surpreender a cada dia que passa. Então, tiveram regiões, por exemplo, como Matilde, como Itaúnas, que eu, com mais de 30 anos, ainda não havia conhecido. Então, nós já fizemos coleção, né, de Itaúnas, já fizemos coleção do Caparaó, já fizemos coleção do litoral capixaba, de ponta a ponta, né? E nas próximas coleções a gente vai tratar de assuntos para o capixaba refletir, que vai passar por gastronomia capixaba. A gente já, inclusive, fez recentemente, olha que uma coisa que você perguntou que eu não conhecia, né? Apesar de eu adorar beber uma cervejinha, né? Pouco conhecia as cervejarias capixabas, né? Conhecia uma ou outra. É um movimento que está acontecendo aqui no Espírito Santo, de cervejarias, que, assim, tem uma qualidade absurda, que vendem não só, né, em estabelecimentos aqui capixabas, como fora do estado também. E a gente recentemente fez uma parceria com a Azurra, em Pedra Azul, onde a gente fez uma loja anexa lá no Rabo do Lagarto, e posteriormente nós fizemos uma parceria com a Convento Cervejaria, onde a gente fez ali uma cerveja Origens com insumos capixabas, que foi a mexerica, que a gente chama aqui, né? Tem outros lugares que chamam de bergamota, que chamam de tangerina.
Então, a nossa mexerica junto com semente de coentro para desenvolver uma receita exclusiva que a gente lançou agora no verão. Então, me surpreendi e continuo me surpreendendo. Na verdade, é algo assim, é infinito. Porque existe todo um histórico passado que a gente respeita, que a gente respira, que a gente estuda para fazer as coleções, mas existem novas ondas de coisas que vão acontecendo, como o Vale da Muqueca, como o movimento de cervejarias, como novas regiões, agora Santa Teresa está explodindo na parte turística com a Rota do Caravaggio, né? Você tem diversos cenários que vão se somando aos já existentes e vão surgindo novas novidades. Tem agora a Rota do IP, lá em Domingos Martins. Então, é muita coisa nova que vai te dando insumo para criar mais, para se inspirar, para fazer. Então, acho que assim, é um repertório de cultura, de natureza, que o Espírito Santo assim, vai continuar surpreendendo durante muito tempo. É tema infinito de coleção para Origens aqui no Espírito Santo. Que legal, é bom saber isso. No final de ano, eu fiz uma viagem para a Bahia de carro e eu fiz esse caminho indo Pelo litoral. Tentando conhecer o litoral e sem fugindo da BR. E aí eu conheci muito lugar que eu não imaginava que existia e tal. E na volta, eu fiz uma parte disso pelo Espírito Santo. Eu vi cada lugar assim que eu falei, gente, eu não sabia que existia isso aqui. E era tão bonito quanto o que eu vi fora daqui, você não sabe, assim, só não conhece. Exatamente. Você sabe que existe, alguém falou, mas tem muito lugar bonito no estado, assim. E é muito perto aqui. O mais legal que eu acho do Espírito Santo é isso, é tudo muito perto. Se você quer ir curtir um frio, 1 hora, 1 hora e meia, você tá no frio. Exatamente. Você quer ir numa praia, tem várias para você aproveitar. Fora as experiências que o Estado promove, assim. Agora tá chegando a época de carnaval, cara, cada ano que passa o carnaval de Vitória, o carnaval do Espírito Santo, tá tomando uma proporção cada dia maior. A gente lança semana que vem, inclusive, a coleção da Origem chamada Alô Bateria, onde a gente está fazendo parceria com escolas de samba, vamos ter documentário do Maurinho Carnaval, que é um dos percussores aí do Carnaval Capixaba. Né? O Carnaval Capixaba abre o Carnaval do Brasil, né? Que abre o Carnaval do Brasil, né? Então a gente gosta muito de se envolver com todo esse ecossistema, né? É muito legal ver assim como a marca ela é querida e as empresas e pessoas têm esse sentimento de pertencimento pela marca e vão sugerindo para a gente parcerias, collabs que vão impactando o capixaba. É muito bacana. Esse seu olhar atento nesse papo que você mostrou pra gente que você tem, eu não tenho dúvida que você vai conseguir encontrar sempre alguma inspiração para fazer alguma coisa da Origens, né, com o Espírito Santo como tema. É muito legal. E aí, a gente chega num momento agora, assim, você está com a gente já, né, pelo menos desde 2019, quando você criou a nossa camisa do aniversário. Mas a gente também tem muita história e talvez você, né, como você não fica muito ali, não participa tanto assim conosco no dia a dia. Mas eu recebo um e-mail toda semana e leio tudo. É verdade. Ai, que bacana. Inclusive, então, você deve ter recebido um meu agora que conta a história do Wallace, o nosso primeiro aprovado no ITA. Então, aquela história que conta sou eu. Orgulho danado, né? Demais, demais. Mas então, e todas essas histórias que você vê nos e-mails, assim, agora você voltar para a gente te responder. Tem alguma curiosidade que você tem sobre o Instituto? Alguma coisa que você vê que você fica, gente, mas né, como isso aconteceu? Por quê? Tem alguma coisa que você gostaria que nós respondêssemos para você? Eu queria, assim, saber da origem do Instituto Ponte, de como que começou essa ideia fantástica de vocês, né, de promover, né, os alunos e levarem a eles, darem oportunidade para chegarem em muitos lugares que talvez a ordem natural das coisas não permitiriam, né? Como começou toda essa ideia do Instituto Ponte, né? E quais são os próximos passos? Quem respondeu é ele. O Instituto ele nasce há 10 anos, um pouquinho mais de 10 anos atrás. A Bartira, que você conheceu, ela estava no momento de transição da empresa da família dela. E ela começou a pensar o que ela poderia fazer segundo ela, segunda metade produtiva da vida dela. Então, ela pesquisou vários projetos. Era uma área, o terceiro setor era uma área que interessava ela, e ela começou a pesquisar outros projetos. E o Instituto, a base do Instituto é um projeto de Curitiba, chamado Bom Aluno. Então, ela pegou essa base do que estava funcionando e começou
montar o projeto do Instituto. E aí o primeiro desafio dela foi conseguir outros empresários para estarem com ela nesse primeiro passo, vou dizer Sim. assim. Então foi quando ela começou a trazer pessoas além dela a investir, fazer o primeiro investimento para abrir as portas do Instituto. Então você estava comentando sobre se preparar, né, para Sim. entender ali, mitigar. Ela começou com isso também, de se preparar, de trazer pessoas e apoiadores para ser esse primeiro passo. Então a gente começa em 2015, né, que foi o primeiro processo seletivo com 19 alunos, já com parcerias já formadas, né? A Wine foi uma das primeiras parceiras, junto com o Rogério, e outras pessoas físicas e empresas, e as escolas, né, que são os principais parceiros que a gente tem com a Bolsa, e começa essa busca por esses alunos que normalmente já eram muito bons nas escolas. Mas às vezes precisava de receber a atenção especial que ele merecia. Incentivo, E aí a primeira turma, vou dizer assim, começou a dar certo, e o projeto começou a se expandir nesse sentido. Porque começou a gerar resultado de fato, né? Então foi ganhando esse corpo, porque foi gerando resultado. Os alunos foram entregando os resultados. Aí chegou no momento que o aluno desse ano conseguia a bolsa para o aluno do próximo ano, porque normalmente ele se destacava muito na sala, estava entre os melhores, elevava, né, o nível da sala, então ele conseguiu trazer a bolsa para o próximo. E aí foi esse ecossistema de um falando para o outro, que foi conhecendo o Instituto, e o processo foi se desenvolvendo. E aí, desde o ano... Em 2022, a gente começou um processo de expansão, de sair do Espírito Santo. Sim. Começou com nossos alunos, os universitários da ANA, começaram a ir para a faculdade de fora do estado, e eles continuaram sendo assistidos, e funcionou. Então a gente falou, pô, se a gente consegue fazer isso com o menino do interior, consegue fazer com o aluno que saiu daqui, por que não tentar achar esses talentos em outro estado, né? A pandemia também, eu acho que abriu um pouco a visão para esse sentido, porque até então a gente não admitia alunos de fora da Grande Vitória, do interior, só se eles tivessem condição de vir para a Vitória para estudar. Entendi. E aí a gente entendeu que a gente conseguia ensinar bem de forma remota. E aí, por que não, né? Por que não expandir? Por que não? Aí começou com os estados da região sudeste, né? Aproveitando que os alunos estavam indo para lá, e hoje a gente está ao todo em 8 estados. Então, tem o Nordeste daqui. Eu acho que os próximos passos é nessa direção, de continuar achando esses meninos talentosos que existem no Brasil inteiro. Tem uma fala da Bartira que eu gosto muito, que é comparando a futebol. Quantos melhores do mundo a gente já teve. Sempre tem um olheiro num campinho vendo um moleque que joga muito bem, uma menina que joga muito bem. E se não tiver, pode passar despercebido e não ter as oportunidades, né? Exatamente. E na educação a gente tenta ser esse olheiro pegando esses meninos que são muito bons. Assim. Então, eles já têm muita coisa que torna eles diferentes, mas às vezes o ecossistema que a gente falou tanto que eles estão, não dá essa oportunidade para ele. Aí a gente entra tentando dar oportunidade. Mas as conquistas, assim, a gente acredita que algumas conquistas eles conseguiriam ser a gente. A gente tenta facilitar esse processo. É nessa que o Instituto entra. É muito isso, esse e-mail que você recebeu agora da história do Wallace, eu acho que é muito um exemplo disso que o Aurélio fala e de tudo que a gente faz, né? O Wallace, por exemplo, ele é um menino de Conceição de Castelo, no interior do Espírito Santo, e ele estudou os 2 anos iniciais do ensino médio dele em casa, sozinho na pandemia. Primeiro e segundo ano do ensino médio dele foi em casa. E a gente chega no Wallace, por conta da UBMEP, né, que a gente faz uma captação muito ativa. Eu acho que são 2 processos muito grandes, importantes que a gente vive no Instituto, que é a nossa seleção e esse momento agora de entrada na universidade. Eu acho que são duas viradas de chave muito importantes. Então, a nossa seleção ela é muito acurada, né? É um trabalho de detetive mesmo, investigação que a gente faz atrás desses alunos. E aí o trabalho de acompanhamento pedagógico ao longo da caminhada para ele chegar nesse momento agora e conseguir dar a grande virada de chave. Então, o Wallace era um menino que tem extremo potencial, assim como todos que passam assim pelas nossas mãos, que chegam até a gente. Só que assim, estava dentro da casa dele no interior, de Conceição de Castelo, vivendo uma pandemia. Então assim,
Talvez ele chegasse onde ele chegou, talvez sim. Mas muita Muito gente mais se perde, dificuldade. muita gente Mas se talvez, perde no meio do caminho, né? exatamente. Mas E a talvez vida não. vai Os caminhos, né? os caminhos da vida, né? Ele vai te colocando toda hora para tomada de decisão. E a cada decisão que você toma, você está se abdicando de uma outra possibilidade, né? Exatamente. Então, às vezes, nessas tomadas de decisões, você acaba indo para um caminho muito diferente daquilo que estava se desenhando. Então, esse trabalho de vocês é fantástico. Aí ele vem para nós e aí ele alcança o ápice, né, dele nesse momento, porque a gente sabe que na vida ele vai alcançar muito mais coisa, e aí ele acaba sendo aprovado no ITA com 1 ano Sim. de pré-vestibular. O que é um feito, né? Que a gente sabe que uma Não, aprovação no ITA pelo amor de Deus, isso são é 3, fantástico. 4 anos sentando. Então, assim, eu acho que é muito disso que a Imagina gente um potencial, aonde que não vai chegar? Então, assim, cada um dos nossos alunos, cada um com a sua realidade, cada um com a sua particularidade, eles sempre vão muito mais longe do que eles pensavam que poderiam ir, através das oportunidades que a gente, né, tenta proporcionar. A gente tenta não, né? Que a gente consegue proporcionar. Eu acho que o importante demais, assim, que eu vejo no trabalho que vocês fazem, é porque muitas das vezes a pessoa ali que é o talento, ela tem uma régua, ela tem um limite, ela tem uma visão ali ainda limitada de onde ela pode chegar. E vocês já com mais conhecimento de causa, com mais experiência, vocês conseguem elevar essa régua, né? Porque Exatamente. A régua da pessoa ainda é limitada, ainda é um jovem que ainda precisa de viver muita coisa, às vezes vive numa realidade diferente, né? E vocês dando esse suporte, esse apoio, né? Elevando, não, né? A sua régua tá aqui, mas ela pode chegar aqui, ó. O mundo está aí, né? E aí vocês mostram as possibilidades e elevam essa régua para que a pessoa possa evoluir mais, para que ela possa ultrapassar os limites que ela achava que ela tinha. Exatamente então, isso. O próximo e-mail que você vai receber, que é da história da Priscila, uma universitária nossa, né? Spoiler. Dá exatamente esse exemplo também. Ela era uma menina brilhante e quando a gente estava... E assim, eu acho bacana que hoje ela já está na metade da faculdade. Hoje a orientadora dela é outra, não sou eu, a Verônica, que orienta os universitários. Mas assim, ela nunca deixa de lembrar dessa fase, que quando ela estava no momento da escolha, ela estava pensando pequeno. Priscila, vamos lá, você consegue ir muito mais do que isso, vai, vamos tentar. E fomos juntos, ela foi, venceu os desafios pessoais dela. Hoje ela está fazendo engenharia de software, né, se eu não me engano, no Intel, e está aí com futuro para ser uma mulher de negócios, assim, arrebatadora. Sim. Assim, o mundo é o limite também, o céu é o limite também para Priscila. Você vai receber a história dela daqui a pouco. Ótimo, adoro histórias. E aí é muito Sou apaixonado isso. por histórias. E aí é muito isso que a gente busca fazer. Eu acho que a gente faz direitinho, né? Porque estamos fazendo 10 anos. E eu acho que o céu é o limite pra gente também, né? Enquanto a gente estiver aí com força, batida, e a gente para batalhar, encontrar esses talentos. Eu acho bacana assim, que vocês utilizam um pouco da metodologia que a gente fala no curso do Videocel, né? Que é essa questão do storytelling, né? Da jornada do herói. Né? De cada passo que dá aí, às vezes, mesmo vocês não tendo conhecimento do que seria, por exemplo, uma jornada do herói, que aprende muito na publicidade, no marketing, que são o que acontece no cotidiano, na verdade. É onde você tem a chamada para a aventura, depois você vai ter ali a primeira dificuldade, você vai conhecer o seu mentor. Então, toda essa jornada do herói é o que a mente humana está acostumada a ver nas histórias que existem há séculos, desde antes de Cristo. Né? Como as histórias foram contadas na Bíblia, nos filmes que a gente vê, nos seriados que a gente vê, que é o cotidiano, é como acontece na vida humana. Não existe uma linha reta, né, na história. Ela tem suas nuances, ela tem seus altos e baixos. Né? E eu acho que é muito bacana quando eu me deparo com essas histórias, porque eu consigo olhar e ver essa trilha da pessoa que foi lá em cima e foi lá embaixo, e com os desafios da vida, ela consegue, mesmo nessa nuance, ela, né, ter um caminho de crescimento. Ela ascende de alguma forma. Exatamente. No Instituto, para mim, assim, que não lida diretamente com os alunos em muitos momentos, é a parte mais divertida. Essas histórias que você
você vai ouvindo deles, que eles vão contando, que as meninas às vezes contam pra gente, é a parte mais divertida, assim. Você vê o desenvolver deles mesmo. E muitas vezes a gente aprende mais do que a gente aprende com eles, aprende com eles, sem dúvida. Você imagina pra gente que tá lá, né, na ponta. Eu agora com 50 vestibulandos. Que maravilha, hein? 50 cabecinhas para orientar, assim. Então, assim, a gente vive tudo que eles vivem. A gente vive as tristezas que eles têm às vezes, a gente vive as alegrias que eles têm. Graças a Deus são sempre maiores, né? As alegrias. Mas, assim, até mesmo quando vem um revés, assim, sei lá, não passa no curso que queria, ou não consegue aquela nota suficiente, a gente vai fazendo disso aprendizado e vai realinhando rota e, no final das contas, eles estão felizes, né? Todos os nossos 63, por enquanto, universitários, estão muito felizes, aí vivendo o máximo de suas vidas e com o futuro logo ali, promissor e brilhante pela frente. Tá muito bom o papo. É muita história. Eu acho que se fosse deixar, a gente ficaria aqui ainda mais um tanto de tempo. Podemos fazer um parte 2 aí, qualquer dia desse. Exatamente. Não, você foi contando suas histórias, eu fui aqui viajando, porque em cada coisinha que você contava, que você vivenciava, eu visualizava um aluno. Encaixa a história de esse alguma aluno forma, encaixa. né? Nossa, isso aqui seria inspirador para tal aluno, tal aluno. Então, assim, a gente quer aproveitar, assim, né, já caminhando para o final, te agradecer muito. Já deixar aberta essa porta para que você possa voltar em outro momento, conhecer nosso espaço pedagógico lá na FAESA. Quem sabe a gente vem aí com o aluno protagonista para você participar de alguma forma. Aproveitar também um mimo. Um presente. Obrigado. Um parceiro do Instituto. Isso aqui vai para minha prateleira lá de destaque, com certeza. Exatamente. Do outro lado também tem. Agradecendo você, Rafael, a Origem, de alguma forma, que está sempre com a gente. E também o Instituto só dá certo porque tem os parceiros apoiando a gente. Só dá certo porque temos parcerias como a sua. Não dá nada estar aqui. É muito bom estar escrevendo novos capítulos dessa história, dessa parceria com vocês. E também as portas da Origem estão mais do que abertas. Podemos pensar aí, né, você falando de um lado e pensando do lado, eu também falando e pensando do outro. Vocês dois aqui já me ajudando a ter ideias de, por que não, a Origem também ser uma porta para que esses alunos possam aprender, possam né, entender o funcionamento de uma empresa. A gente está de portas abertas, podemos pensar em diversos projetos juntos, porque eu acho que os valores são alinhados, né? Então, para a gente seria um prazer, muito mais do que fazer uma collab e traduzir esses sentimentos, esses valores através das nossas peças, mas também deixar a porta aberta da Origens para, quem sabe, alguém se desenvolver lá dentro, alguém participar de alguns projetos já está aqui funcionando. Participar de projetos com a gente. Então, estamos aí para isso. Estamos para caminhar de mão dadas aí com o Instituto Ponte. A gente te agradece, Rafael. Mais uma vez você está com a gente, a Origem está com a gente. E é o que a gente falou. Sem essas parcerias, eu acho que nada do Instituto daria certo. São essas conexões que a gente falou tanto aqui que fazem não só o Instituto, os alunos e todo mundo que a gente conhece fazer essa grande roda girar. Show de bola, gente. Obrigado pelo convite. A gente que agradece, Rafael. A gente está aqui caminhando para o final também. Então, também não deixar de agradecer a Gazeta por ter cedido esse espaço tão bacana para a gente bater esse papo aqui, que foi maravilhoso, inspirador. Lembrando a você que nós estamos fazendo 10 anos em 2024, então esse é o primeiro episódio do ano. Mas sentem aí, apertem os cintos e aguardem que vai vir muita novidade, vai vir muita coisa bacana, muita coisa boa até o nosso aniversário de 10 anos, que vai acontecer no finalzinho do ano, em setembro. Vai ser setembro esse ano, a nossa festa? Surpresa. É surpresa, né? É Enfim, calma, estamos só em janeiro ainda, o ano está só começando. Obrigado pela sua parceria até aqui e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau. Tchau, gente.